Bom, pessoal, então continuando o nosso estudo, agora que a gente fez a importação dos dados, a gente precisa de fazer a preparação desses dados para a ciência. Porque, assim, se a gente quer aplicar nossos dados em modelos, fazer descoberta significativa e utilizar em nossas pesquisas, a gente precisa de ter uma qualidade, a gente precisa de garantir uma qualidade para esses dados. Então, para isso, a gente precisa de fazer o processo de limpeza dos dados. Esse processo ele vai consistir em detectar e corrigir registros que estejam incorretos ou corrompidos no conjunto de dados. E assim, depois que a gente faz a identificação dessas inconsistências, nós temos algumas opções. Substituir, modificar, excluir as partes incompletas, imprecisas e irrelevantes. Enfim, esse processo de limpeza dos dados são uma sequência de tarefas para melhorar a qualidade desses dados. Então, assim, algumas dessas tarefas incluem não só lidar com dados ausentes e duplicados, mas também remover esses dados ruidosos, inconsistentes e outliers. Então, beleza, vamos lá, né? Botar a mão na massa. Para começar o nosso processo de limpeza, vamos importar nossos dados. Joia. A primeira categoria, não necessariamente nessa ordem, né, gente? Mas uma das opções que nós temos é tratar os dados ausentes. Nesse caso, os dados ausentes é um obstáculo para a criação da maioria dos modelos de aprendizado de máquina, dentre outras análises. Então, nós precisamos de verificar quais campos que não têm dados. O Pandas oferece uma função para verificar isso, que é a isNA. Essa função vai retornar true se aquele dado estiver faltando ou false se aquele dado não está faltando. Por padrão, a gente usa o NaN como um valor de dado ausente padrão, tá, gente? Então, vamos lá, ó. O nosso data frame, bora executar a função isNA para ver se está tudo certo. Tá, quando a gente olha para esse resultado aqui da função, a gente pode ter a impressão de que está tudo bem, que não tem nenhum dado faltando, né? Imagina, não dá, porque é só um retrato, né, dos nossos dados, não tem como visualizar todos. Então, isso daqui não pode ser suficiente para descartar a hipótese de que existem dados ausentes. Então, uma forma de verificar isso melhor é a gente identificar a porcentagem dessas ausências, por exemplo. Então, aqui a gente pega o total de valor ausente de cada coluna e retorna a porcentagem, né, de acordo com a quantidade total de dados. Vamos fazer isso? Tá. O resultado é o seguinte, ó, a gente tem 62 popularidades ausentes, 40 listas de gêneros e 10 URLs de imagem. Respectivamente, são 9,9%, 6,4% e 1,6% de dados ausentes de cada coluna, né? Popularidade, gênero e URL. Bom, depois dessa identificação, a gente precisa de tratar esses dados. A abordagem mais simples é simplesmente eliminar todos os registros que contenham valores ausentes. O Pandas, como sempre, né, sempre tem uma função muito amigável aí para resolver esse problema, tem o método DropNA. O que ele vai fazer? Ele vai analisar e descartar as linhas ou colunas que contenham valores nulos. Então, vai ter um parâmetro que vai determinar qual é a dimensão que essa função vai atuar. Se o axis for zero, então ele vai remover todas as linhas que contêm valor nulo. Se o axis for 1, ele vai remover todas as colunas que contêm valor nulo. Então, bora eliminar as linhas onde pelo menos um elemento esteja faltando. Então, ó, vou atribuir aqui nesse novo data frame o df.dropNA com axis zero, ou seja, eu vou retornar sem as linhas que contêm os dados nulos aqui para esse novo df. Então, ó, antes eu tinha 625 linhas, agora, sem os nulos, eu tenho 529 linhas. Ou seja, o número de linhas com pelo menos um valor ausente foi de 96. Agora vamos fazer o processo da coluna, né? Vamos eliminar todas as colunas que contenham pelo menos um valor nulo.
Só passar o axis igual a 1 aqui, né? Então, assim, a gente tinha 6 colunas no DataFrame original. Depois que a gente fez essa remoção, passamos a ter 3. Ou seja, então 3 colunas tinham pelo menos um valor ausente. Só que, gente, presta atenção. Aqui a gente simplesmente removeu as linhas ou colunas onde algum dado está faltando. Essa abordagem pode ser vantajosa se a gente tiver a amostra com grande volume de dados. Por quê? Se eu descartar algum valor, eventualmente eu não vou distorcer significativamente a interpretação dos meus dados, porque eu tinha uma amostra enorme. Mas, assim, normalmente essa estratégia de exclusão vai funcionar melhor quando esse problema da falta de dados ocorre na maioria das linhas ou colunas de um conjunto de dados. Por exemplo, suponha que mais de 75% das linhas que correspondem a um atributo, né, uma coluna, ele seja ausente. Então, nesse caso, é melhor remover essa coluna, porque eu vou ter menos de 25% de dados presentes, né? O que pode ser muito pouco para minha análise. Mas, gente, ó, vamos só fazer uma observação muito importante aqui. Esse valor de 75 aqui não é uma regra, não. Isso aqui é só um exemplo mesmo. Não vai existir uma receita de bolo para você definir esses cortes. Tudo vai depender dos seus dados e do objetivo do seu projeto. Que pode ser que para você esses 25% de dados presentes seja mais do que suficiente. Mas pode ser que não. Enfim, você que tem que analisar, né? Para o seu caso. E outra coisa, apesar de ser uma solução simples, ela apresenta o risco de perder dados potencialmente úteis. Olha aqui, no caso da coluna. A gente tinha 6 colunas originalmente. Depois que a gente aplicou o método, a gente ficou apenas com 3. Então, assim, nessas 3 colunas, às vezes, por conta de um valor ausente, eu removi a coluna inteira, né? Então, muito provavelmente eu estou perdendo dado útil ali para mim. E qual é a solução alternativa para isso? A gente pode imputar os dados. A imputação de dados é, em vez da gente descartar os dados, a gente procura substituir os seus valores por outros valores. E existem várias formas de fazer essa imputação de dados, gente. Por exemplo, eu posso substituir um valor ausente por um valor constante, ou então por estatística básica, como média, mediana, moda, né, os mais simples. E como que a gente faz isso? Tem um método que se chama FIO-NA, do Pandas. Então, ó, vamos criar aqui uma cópia do nosso DataFrame para poder trabalhar com esse exemplo. Bom, na coluna image URL, a gente tem vários campos ausentes. Uma alternativa para imputar dados nessa coluna é a gente coloca a URL de uma imagem padrão para todas as linhas que esse campo esteja nulo. Por exemplo, a URL dessa imagenzinha aqui. O que eu vou fazer? Cópia DF no campo image URL, fio NA, ou seja, eu vou preencher com essa URL desse ícone default aqui. E bora executar. Tá, aí aqui é difícil de saber, né, exatamente qual, mas tá aqui. Já na coluna Popularity, nesse caso, essa coluna ela é numérica. Então, uma alternativa aqui é substituir todos os dados ausentes dessa coluna pela média dos valores. Então, como que a gente faz? Simples também. Na coluna popularidade, fio NA, a média da própria coluna, né? Ou seja, eu pego o DataFrame, eu pego a coluna popularity do DataFrame, calculo a média e já passo aqui para preencher esses valores ausentes. Vocês já notaram aqui que aqui em cima eu usei o InPlaceTrue, aqui também estou usando o InPlaceTrue. Toda vez que a gente usa esse InPlaceTrue, significa que não vai ter retorno. Todas as alterações que a gente está propondo vai ser feita diretamente no DataFrame. No caso aqui, que vai ser a cópia DF. Beleza, pessoal? Bom, então vamos verificar ali a minha popularidade
original. Nota que aqui na linha 623 eu não, esse era um valor ausente. E agora, depois de ter utilizado o fio NA, a gente, ó, eu esqueci, gente, de executar aqui, ó. Executa, tal. Agora vamos executar aqui de novo. Bom, então, ó, a linha 623 foi para 77,51, que é a média da popularidade, ou melhor, que é a média de todas as popularidades do meu data frame. Bom, nós temos também uma outra coluna que tem dados nulos, que é a coluna Genres. Nesse caso, é inviável a gente olhar cada artista separadamente para tentar inferir o gênero musical dele, né? Então, o que que a gente pode fazer? Se isso for suficiente para o seu projeto, a gente coloca esses valores ausentes como unknown. Então, em todas as linhas ali da minha coluna de genres, que está ausente, eu vou substituir por unknown. Beleza. Aí tá aqui, por exemplo, na linha 5, tinha um gênero ausente, que agora é unknown, um gênero desconhecido. E agora vamos verificar se todos os valores not a number foram devidamente preenchidos. Nesse caso aqui, a gente repete aquela célula lá de cima que mostra para a gente a porcentagem, né? E tá aqui, tudo zeradinho, ou seja, beleza, a gente conseguiu concluir aí a substituição dos valores ausentes. E assim, só uma observação final aqui para isso. Não existe uma maneira ideal de compensar esses valores ausentes. De novo, não existe uma receita de bolo. Tudo vai depender do seu conjunto de dados, dos seus objetivos. E aqui a gente mostrou maneiras bem básicas de como fazer, de como resolver esse problema, mas você pode buscar por funções bem mais complexas, por exemplo, que usa modelos de aprendizado de máquina para fazer a substituição desses dados de forma mais precisa. Mas, enfim, aí tudo depende do seu projeto, do seu objetivo. Beleza, pessoal? Bom, outro ponto importante da limpeza de dados são os dados ruidosos. Esses dados, eles fornecem informações adicionais, porém sem sentido, que a gente chama de ruído. E, independente da causa, existem algumas formas de resolver esse problema. Por exemplo, usando o método de binning, regressão, algoritmos de agrupamento de dados, né, clustering. Então, aqui a gente vai focar nesse método de binning, que é uma técnica de suavização de dados para reduzir os efeitos de pequenos erros de observação. Então, os dados originais vão ser divididos em segmentos de tamanhos iguais. Isso é a definição dos nossos bins. Em seguida, a gente vai substituir por um valor geral calculado para cada intervalo. E cada segmento vai ser tratado separadamente, onde a substituição dos valores pode ser realizada através de valores médios ou limites. Então, no Pandas, a gente tem duas funções para para aplicar esse método de binning, que são as funções cut e qcut. Elas são bem similares, mas têm algumas diferenças. Começando com a qcut, de acordo com a documentação, é uma função de discretização baseada em quantis. Ou seja, ela procura dividir os dados usando os dados em bins, usando percentis com base na distribuição da amostra. A maneira mais simples de usar ela é definindo um número de quantis e o Pandas faz o resto. Ele faz a divisão dos dados para a gente. Então, aqui abaixo, a gente está usando essa função qcut de duas formas distintas. A primeira a gente vai criar 5 bins de mesmo tamanho, e a segunda, a gente vai configurar 3 quantis rotulados como alto, médio e baixo. Tá, então, aqui na primeira opção, o que a gente vai fazer? Ó, a gente cria uma nova coluna, que aqui eu estou chamando de qcut underline 1, e eu vou receber o qcut do meu data frame da coluna followers, e vou dizer que eu quero 5 intervalos. Executo. A segunda opção, que é essa faixa de quantis, né, que a gente definiu como alto, médio e baixo, nesse caso aqui, a gente vai dizer que o meu corte vai ser, o primeiro é de 0 a 0,3, o segundo de 0,3 a 0,7 e o terceiro de 0,7 a 1.
respectivamente, baixo, médio e alto. E executa. Então, vamos ver como é que ficou o resultado das minhas divisões. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter a faixa de valores para a primeira opção, né, que é os 5 bins de tamanhos iguais, ou então, usando usando rótulos, né, que é alto, médio e baixo, e aqui está o resultado do nosso data frame. Tá, agora, a outra opção é usando a função cut. Nesse caso aqui, enquanto a qcut vai calcular o tamanho de cada bin, garantindo que a distribuição dos dados no compartimento seja igual, o cut vai definir borda exata do compartimento. Ou seja, qual que é a consequência disso? A gente não tem garantia sobre a distribuição da quantidade de itens em cada bin. Então, aqui, por exemplo, a gente vai cortar os dados da mesma coluna, followers, em 4 bins de tamanhos iguais. Então, simplesmente, mesmo processo. Só que aqui, em vez de qcut, vai ser cut, followers, 4 bins. Beleza, a gente executou. Tá, então agora vamos ver essa diferença aí em termos de número de bins, né, que eu falei, né, que enquanto na qcut garante o tamanho igual do compartimento, a função cut não vai garantir. Como isso? Ó, aqui usando a função qcut, a gente garantiu que a gente tenha 125 elementos em cada bin. Já na função cut, como a gente definiu, como as bordas são exatas, né, igual eu falei, a gente não garante. Então, aqui no primeiro tem 590, o segundo 28, o terceiro 5 e o último 2. Então, assim, como tudo que a gente viu até agora, não tem uma receita de bolo e a gente escolhe a melhor para o nosso caso, para o nosso projeto. Beleza, pessoal? Outro ponto muito importante são os outliers. Os outliers são dados que claramente divergem da tendência central. E assim, pode ser provocado por muitos erros, né? Erro de coleta, enfim. A maneira mais simples da gente identificar os outliers é observando os valores máximos e mínimos de cada variável, né? Então, para isso, a gente pode usar a função describe. Essa função, ela gera estatísticas descritivas do conjunto de dados, incluindo os valores máximos e mínimos. Então, eu pego aqui o meu dataframe, ponto describe. Aqui eu estou usando a função round transpose só para melhorar a visualização, tá, gente? Então, ó, para a coluna followers, o valor máximo é de 77,7 milhões de seguidores, enquanto o quartil de 75% é apenas 48 milhões. Então, o que a gente pode imaginar aí? Que artistas com mais de 77 milhões de seguidores podem ser outliers. Só que essa verificação a gente consegue visualizar melhor se a gente fizer uma representação gráfica. Uma alternativa para isso é usar os box plots. Aqui eu vou mostrar ele de forma inicial, mas ele vai ser melhor tratado mais para frente, tá, gente? Então, assim, vamos fazer o box plot dessa coluna followers. É muito simples. df.boxplot, vou dizer qual coluna eu quero, aqui é o tamanho da imagem. Tá. Bom, nesse exemplo aqui, gente, cada pontinho desse aqui indica os possíveis outliers, né? Ou seja, está ali aproximadamente entre 12 a 78 milhões. Né? Observe que o X tem dezenas de milhões. Embora tenha sido fácil detectar esses valores, a gente precisa de determinar algumas alternativas para tratar, né, esses outliers. E esse tratamento, novamente, vai depender muito do conjunto de dados e o objetivo do projeto. O que a gente pode fazer? A gente pode manter, a gente pode ajustar, a gente pode apenas remover esses valores discrepantes. Mas existe uma técnica que é simples e é bastante usada também, que é usando o Z-score. O que ele vai fazer? Ele vai considerar como outliers e remover os valores que ultrapassam uma quantidade de desvio padrão da média. Essa quantidade de desvios pode variar de acordo com a amostra. Então, assim,
outro estudo que demanda, né? É o tal da receita do bolo que não existe. Mas a gente pode fazer essa verificação usando a função, o módulo stats da biblioteca SciPy. Tá, então aqui a gente importa essas duas bibliotecas, que é o SciPy e o NumPy, calcula o z-score da coluna followers, depois a gente converte cada z-score para seu valor absoluto, e então a gente filtra o data frame original com uma quantidade de desvios padrões menor que 3, por exemplo. E vamos ver como que isso aqui funcionou. Nesse caso aqui, se a gente fizer esse método de z-score, a gente remove 18 outliers do nosso conjunto de dados. Beleza? Bom, por fim, a última categoria muito importante no processo de limpeza de dados são os dados duplicados. Dados duplicados, assim, pode levar a conclusões incorretas, então é um tema bem sensível que a gente precisa de tratar. Aqui, ó, nesse código, a gente vai verificar o total de linhas duplicadas em cada coluna do nosso data frame. Se você notar aqui, não possui duplicatas, Artist ID e Followers. O restante vai ter pelo menos uma duplicata. Tá. E observa também que tem duas cópias de um nome de um mesmo artista. Essa duplicidade dos dados é a categoria mais simples de duplicadas. Cópias exatamente iguais de um mesmo registro. Para resolver isso, a gente identifica e remove. O Pandas tem um método drop duplicates, que vai retornar um novo data frame sem essas linhas duplicadas. Como que a gente faz isso? A gente coloca aqui, por exemplo, novo data frame, colocando o df.dropDuplicates. E aqui, ó, a gente vai calcular o total de linhas duplicadas do novo data frame. Tá, beleza. A partir do momento que eu fiz isso, ele zera todas as duplicatas do meu data frame. Então, assim, se a gente tiver uma lista de registros com duplicatas, a melhor e mais simples solução é geralmente remover mesmo. Porém, se a gente trabalha com dados tabulares, a melhor alternativa é remover esses dados de acordo com um conjunto de identificadores exclusivos. Nesse caso aqui, a gente tem a coluna de identificador único, que é o Artist ID. Então, ele vai facilitar essa análise do nome duplicado, se ele pode ser descartado ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair o nome duplicado e vai localizar as linhas onde esse nome é igual ao duplicado. Então, ó, a gente vê aqui que o nome NIAC tem essas duas instâncias, né, com esse nome, que é a linha 88 e a linha 249. Só que se você observar bem, o identificador único dele é diferente. Então, a gente não pode descartar essa suposta cópia, né? Porque os identificadores são diferentes, então, muito provavelmente, são pessoas distintas, com o mesmo nome. E, assim, existem outras formas de duplicação de dados que são bem mais complexas. Que um registro pode estar associado, por exemplo, a valores não completamente idênticos. Nomes próprios com ou sem abreviação ou omissão de alguns dos sobrenomes. Essa duplicação parcial é bem mais difícil da gente identificar, porque a gente vai ter que entender se aqueles registros realmente dizem respeito ao mesmo objeto. Nesses casos, uma solução bem comum é utilizar funções de similaridade de strings. No Python, tem uma biblioteca muito poderosa que chama Fuzzy Wuzzy, que ela usa a distância de Levenshtein para calcular as diferenças entre as duas strings. No exemplo a seguir, a gente usa a função ratio e partial ratio para encontrar essas cópias não idênticas dos nomes dos artistas. Esse código vai retornar dois possíveis casos de duplicação. Tá? No primeiro caso, se a gente pesquisar a fundo, a gente descobre que os dois nomes identificam artistas distintos, então a gente não pode remover. Já no segundo caso, Red Velvet, que é um grupo sul-coreano lá,
ele foi cadastrado no Spotify para representar a... Ele tem dois registros, né? Um deles identifica a primeira subunidade do grupo, que é o Red Velvet Irene e Seuji, né? Que foi composto por esses dois, Irene e Seuji, então existe essa variação. Nesse caso, é o mesmo grupo. Então, gente, o que que a gente faz aqui? Ó? Importa os pacotes necessários, gera as combinações dos elementos da coluna nome, e para cada tupla de nome presente na lista de combinação, a gente vai calcular a similaridade parcial dos dois nomes, a similaridade simples dos dois nomes, e se os nomes forem parcialmente iguais, porém não idênticos, a gente vai imprimir ele aqui. Tá. Ó, deu um erro aqui de biblioteca. Se esse erro ocorrer, significa que você não tem essa função, esse módulo fuzzy was instalado, e a gente precisa resolver isso. Nesse caso, a gente pode importar aqui mesmo no notebook, usando esse comandinho aqui, ó, pip install fuzzy was. Aí ele instala para a gente, ele faz o download e instala. E aqui, se a gente quiser desinstalar. Então, agora vamos reexecutar essa célula aqui. Tá, então, aqui, ó, no primeiro exemplo que eu falei, The Blessed Madonna e Madonna são nomes de fato distintos. Então, a gente não pode... São artistas distintos, a gente não pode excluir. Mas nesse caso aqui, Red Velvet, Irene Seuji e Red Velvet são a mesma... o mesmo grupo musical sul-coreano, né? Então, nós poderíamos manter apenas um. Bom, gente, então aqui a gente mostrou como que a gente faz uma limpeza inicial dos nossos dados. Se você tiver mais interesse, sugiro fortemente olhar a documentação do Pandas, porque lá vai ter muita dica, informação sobre como a gente pode manipular os dados para procurar por alternativas, né, de fazer essa limpeza dos dados. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo módulo.